Bom dia, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Heróis da Fé. Hoje, dia 4, e que privilégio poder caminhar pela palavra e aprender sobre fé. Hoje falamos sobre Abraão, a fé que caminha no desconhecido. Imagine ouvir a voz de Deus, chamando você a deixar tudo o que conhece, sua casa, seu trabalho, sua terra, sem destino definido, apenas uma direção. Essa foi a história de Abraão, o homem que escolheu andar por fé quando ainda não havia estrada à frente. Depois de Noé, a fé dá um passo além. Com Noé, vemos obediência diante de um juízo anunciado, mas com Abraão, entramos no território da confiança cega. É a fé que caminha, mesmo sem mapa, sem garantias, sem prazo. Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Abraão não recebeu um endereço, recebeu apenas uma direção. E às vezes, Deus faz o mesmo conosco. Ele não mostra o fim, apenas diz: comece a andar. Abraão foi chamado a sair da zona de estabilidade. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera, moderna e segura para sua época. Ele tinha riquezas, estrutura e estabilidade. Mas foi exatamente ali, no conforto, que Deus o chamou. A maioria das pessoas só busca mudança quando a vida entra em colapso. Abraão, não. Ele obedeceu quando tudo estava bem. A fé dele não nasce da dor, mas da disposição em confiar mais na voz de Deus do que na própria segurança. Precisamos aprender com Abraão, entender que Deus nos chama em todo tempo, a qualquer momento, e não deixarmos para obedecer quando algo ruim acontece ou quando não tem mais saída. Não, Abraão não precisava fazer isso, mas pela fé, por crer em Deus, por ser fiel a Ele, por ser obediente, ele foi. Mesmo sem a necessidade, mesmo sem precisão, mas pelo chamado, pela fé, pela obediência, ele caminhou. Abraão tinha uma promessa. Ele recebeu uma promessa. Um filho totalmente improvável. Deus promete o impossível. Uma descendência numerosa a um casal idoso e sem filhos. Do ponto de vista humano, não havia nenhuma expectativa, mas havia fé. Romanos 4, 20 e 21 diz assim: mesmo assim, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas foi fortalecido na fé, estando plenamente convencido de que Ele é poderoso para cumprir o que prometeu. Abraão aprendeu que fé não é negar a realidade, é crer que Deus é maior do que ela. Fé não é fechar os olhos para o impossível, é abrir os olhos para a fidelidade de Deus. Abraão passa pela prova máxima. Quando Isaque nasceu, parecia que a promessa havia se cumprido. Mas Deus pediu o impensável: oferece-me teu filho. Ali, a fé deixou de ser teoria ou apenas um ir para lá e um ir para cá. Abraão, ele não argumenta, ele não reclama, apenas sobe o monte com lenha e confiança. Para os servos, ele diz uma das frases mais poderosas da Bíblia: Deus mesmo há de prover. Gênesis 22:8. Abraão cria em provisão antes da provisão aparecer.
Sua fé não estava presa aos resultados, mas ao caráter de quem prometeu. Abraão nos ensina que fé não é uma emoção passageira, é alinhamento contínuo com o propósito de Deus. Fé exige abrir mão de seguranças para alcançar destinos eternos. Fé genuína suporta o silêncio entre promessa e seu cumprimento. Abraão esperou décadas. Deus não trabalha com pressa. Ele trabalha com propósito. Se você diz que vive por fé, está disposto a andar sem saber todos os detalhes? Você está disposto a esperar até o tempo certo, o tempo do Senhor? Está disposto a entregar de volta o que Deus mesmo lhe deu? Abraão não foi perfeito, mas manteve a direção certa. Confiar no caráter de Deus acima da lógica humana. Que possamos aprender com Abraão, este homem conhecido como o homem da fé, aquele que creu no Senhor antes de todas as coisas. Antes de ver, ele creu no impossível, porque sabia que Deus era capaz, que Deus tinha todo o poder para fazer aquilo que ele mesmo prometeu. Amém? Senhor Jesus, ensina-nos a ter a fé de Abraão. A fé que obedece mesmo quando não entendemos. Que caminha mesmo quando não enxerga o caminho. E que confia mesmo quando o tempo parece longo demais. Senhor, fortalece a nossa confiança em Ti, para que não sejamos guiados pelo medo, mas pela certeza de que Tu és fiel em todo o tempo. Pai, quantas vezes olhamos para as situações e Deus, a verdade é que a fé nem sempre é fácil. Senhor, porque nós vemos o problema, nós vemos a dificuldade e, Senhor, nós estamos olhando para a dificuldade, estamos olhando para o problema que está escancarado à nossa frente e nós não conseguimos enxergar o resultado, não conseguimos enxergar aonde está a saída, nem ao menos uma luz no fim do túnel, como diz o ditado. É aí que entra a fé, é aí que entra aquilo que não se compreende. É aí que entra a atitude de dizer não à realidade. A atitude de dizer não àquilo que os nossos olhos veem. A atitude de crer num Deus que está acima de todas as coisas. Aquele que é criador dos céus e da terra. Aquele que me fez, aquele que te fez. Aquele que tem poder para fazer qualquer coisa. É aí que nossa crença, é aí que nossa fé é testada. Quando nada parece ter sentido. Quando tudo parece estar ruindo. Quando não suportamos mais. Quando não entendemos o porquê. A nossa fé é testada. Abraão, em contexto diferente, estava tudo certo. E Deus pede para dar passos em uma direção e que ele não tinha ideia de onde ia dar. Mas ele foi. Quantos de nós, Senhor, estamos dispostos a dar esses passos? A caminhar, Senhor, a Pai, sem uma direção definida, apenas crendo que o Senhor está à frente. Acrescenta-nos fé, Deus, uma fé que alegre o teu coração. Prova-nos, Senhor, e que nós possamos glorificar a Ti com a nossa fé em todo o tempo. É o que eu te peço, Senhor. Encha nosso coração de fé. Em nome de Jesus. Amém. Esse episódio 4 nos lembra que a fé
não é emoção, mas é maturidade espiritual. Comente aqui embaixo. Minha fé não depende das circunstâncias. No próximo episódio, vamos descobrir o poder da fé que luta no meio da impossibilidade. A jornada de Sara, a mulher que riu antes de crer e creu antes de ver. Amém? Inscreva-se, compartilhe este vídeo e continue comigo na série Heróis da Fé. Deus o abençoe.